Leia a Bíblia em um ano. Dia 30. Capítulos 38 a 40. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamado Altar dos Holocaustos, com as seguintes medidas: 1,35 m de altura, e como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos 4 ângulos, fez um acabamento em forma de chifres, formando uma só peça de arte com o altar, e os revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar: os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para comer e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, sobre o rebordo do altar, embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze, para que servissem de receptáculo aos varais. De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas de bronze fixadas nos 2 lados do altar, a fim de que o pudessem locomover. O altar era, portanto, oco e feito de tábuas. A bacia de bronze. Fez uma bacia e a sua base de bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer nos espelhos de bronze, usado pelas mulheres que serviam na entrada da tenda da presença de Deus, chamado de tenda do encontro ou da reunião. O átrio, o pátio do tabernáculo. Construiu também o átrio, o lado sul, para o Negueb. Tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e suas vergas de prata. O lado norte igualmente media 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Também os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. Tal do mar, com suas cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. A parte oriental, que olha para o nascente, igualmente tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do átrio, também com as 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata. E todos os postes que serviam como colunas no átrio eram unidas por suportes também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das demais cortinas do átrio, media 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze, e todo o revestimento de seus ganchos e vergas era de prata, assim como todos os postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio eram de bronze. O material empregado na tenda. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo. A tenda da aliança. Registrada por ordem de Moisés pelos levitas.
sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil de desenhar figuras por meio de bordados sobre linho fino, os quais sabia tecer, com fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. O total de ouro empregado na obra entre todos os trabalhadores de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso de prata recebido dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer suas vergas. O peso do bronze, recebido como oferta movida pelo povo, foi de 2,5 toneladas. Com esse bronze, fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar. As bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos e estacas utilizados no tabernáculo e em outra área do átrio. As roupas sagradas dos sacerdotes. Capítulo 39. Com fios de lã azul celeste, púrpura, violeta e carmesim fizeram as vestimentas sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo, fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como Yahvé tinha orientado a Moisés. O efode, a estola sacerdotal. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro, e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram filetes de ouro, a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, num notável trabalho artístico. Tinha o colete sacerdotal suas ombreiras, que se juntavam às suas extremidades, e assim se uniam. O cinto que estava em cima, para apertá-lo, formava uma só peça com ele, e era confeccionado com o mesmo material: fios de ouro, linho fino torcido, fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Prepararam as pedras de ônix, fixadas com a arte em filigramas, ou ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do efode, estola sacerdotal, como as pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. O peitoral. Fizeram o peitoral, trabalho artístico trançado, da mesma feitura do colete sacerdotal, fios de ouro, linho retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Era quadrado e o fizeram quadrado em 2, com 1 palmo de comprimento e de largura.
Fizeram neles engastes de pedras preciosas dispostas em 4 filas. Na primeira fila havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda fila, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisólito, um ônix e um jaspe. Estavam todas engastadas, bem fixadas em filigramas de ouro, uma pedra representando cada nome dos filhos de Israel. Cada uma, como um lapidador, grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes traçadas como cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes e as prenderam nas 2 ombreiras do efode, o colete sacerdotal, em sua primeira dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 partes do peitoral, na sua orla que atravessava o colete sacerdotal por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro que fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal em sua parte inferior dianteira, perto da juntura logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Juntaram bem as argolas do peitoral, as argolas do colete e a estola sacerdotal, com um cordão azul celeste, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, tudo em conformidade com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal. Fizeram um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de lã azul celeste, obra de arte de tecelão, com uma abertura central. Em volta dessa abertura havia uma dobra de tecido, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram em toda a barra do manto aplicações em forma de romãs, e linho fino trançado, e fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Também fizeram pequenos sinos de ouro puro, atando-os em torno da borda do manto. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto. Tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia orientado a Moisés. Vestimentas para os sacerdotes. Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas de tecido de linho fino, o turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho retorcido e o cinturão de linho fino retorcido de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O símbolo da consagração total. Depois confeccionaram uma flor de ouro puro, sinal da sagrada consagração, e nela cravaram, como num selo real, a inscrição: consagrado ao Senhor. Em seguida, usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-lo na parte de cima do turbante, exatamente como o Senhor havia orientado a Moisés. Aleluia. O final e a entrega das obras. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia lhe orientado. Então trouxeram ao tabernáculo a presença de Moisés, a tenda de todos os seus acessórios sagrados, os ganchos, as molduras, os travessões, os postes que se constituíram em colunas, as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de ouro e o véu protetor, a arca da aliança com seus varais e sua tampa, o propiciatório,
a mesa com todos os seus utensílios e pães na presença de Deus, o candelabro de ouro puro com sua fileira de lâmpadas e todos os seus acessórios e o óleo santo da iluminação, o altar de ouro, o bálsamo da unção, o incenso do perfume exclusivo e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha, suas varas para transporte, todos os seus utensílios sagrados, a bacia e sua base, as cortinas internas e a cortina que entra no átrio, as cordas e estacas do templo do átrio, da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para o uso do tabernáculo, a tenda do encontro e as vestimentas litúrgicas para oficiar as cerimônias sagradas. No lugar santo, tanto as vestes santas para Arão, o sacerdote, como as roupas para seus filhos, quando eles servirem como sacerdotes. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspecionou o trabalho e constatou que tinham feito tudo em conformidade com o que o Senhor havia lhe orientado. Então Moisés os abençoou. A consagração do tabernáculo, capítulo 40. Então falou Yahvé a Moisés, orientando: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás a habitação do Senhor. Colocarás nela a arca da aliança do testemunho, e arrumarás sobre ela os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro, e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança, e colocarás o véu, a grande cortina à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. Estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor, e levantarás o véu na porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados, e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios. Consagrarás o altar, e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia e a sua base. Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. Tu os lavarás com água, e vestirás Arão com as vestimentas sagradas. Tu o ungirás e o consagrarás, para que possa servir plenamente como sacerdote. A seus filhos tu o convocarás, a fim de que se aproximes, e os vestirás com túnicas santas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perene, geração após geração. Moisés realizou tudo conforme o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia orientado. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados e depositou-as na arca da aliança. Instalou nelas varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu a fim de proteger o acesso à arca da aliança.
tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu. E sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu, e em cima dele queimou um incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo, montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo, na tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés, todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado. Eles se lavavam, exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente, Moisés construiu o átrio, o grande pátio, ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio, e assim Moisés concluiu toda a obra. A glória de Yahvé guia Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse, pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar o fogo dentro dela. E isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação.